Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Pega as vossas Bíblias e abre comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 12 ao verso de número 15, ok? 1 Coríntios 3, verso de número 12 ao verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus, amado Pai, o momento mais importante de um culto ao Senhor é quando nós ouvimos a Tua palavra, pois Tu és a palavra. Somos limpos através da Tua palavra, somos edificados através da Tua santa palavra. Tu és a palavra viva. Senhor, fala com cada um de nós, dos irmãos que estão presentes nessa casa de oração. Essa mensagem está sendo gravada, aonde cada filhinho seu há de escutar, meu Pai querido, que seja edificado, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor possa fazer da minha vida nesta noite um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja exaltado, meu Pai. Sê conosco, colocar Seus anjos poderosos ao nosso redor, que o nosso coraçãozinho, a nossa mente esteja, neste momento, cativa ao Senhor, e o Teu nome há de ser glorificado. Que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite é a seguinte, é bem atípica, né? Mas eu creio que tem tudo a ver com a mensagem que será ministrada nessa noite. Diga assim, síndrome de Highlander. Para quem não sabe quem é Highlander, quem é um pouco mais velho, né? Eu não me considero velho, mas depois dos 30... Quem não ouviu falar sobre o Highlander, que é aquele filme de 1986, mas fato é, meus irmãos, que o filme Highlander fez muito sucesso na década de 80, e conta o enredo desse filme, que tem Christopher Lambert, tem alguns atores bem famosos, é que um guerreiro escocês, na Idade Média, ele adquire poderes sobrenaturais, ele e uma série de outras pessoas, que esses guerreiros, eles, ao matarem um outro Highlander, eles ganhavam poderes onde eles viveriam para todo sempre. E quando um matava o outro que tinha que cortar a cabeça do outro, e aquela energia do outro vinha para a pessoa, e ele continuava por várias centenas de anos, ou milênios de anos, sem morrer. E foi muito famoso na época a qual teve esse filme, teve depois uma versão para a televisão, com vários episódios, mas fato é, meus irmãos, que o principal foco deste filme era que o homem seria eterno, não é? Ele não iria morrer desde que ele cumprisse de cortar a cabeça dos outros, né? E eu vejo hoje em dia, meus irmãos, fazendo uma tipificação para as nossas vidas, que tem tudo a ver com alguns de nós, algumas pessoas no mundo. Porque nós vivemos a vida como se ela não tivesse um fim. E achamos que ela nunca haverá o dia que nós iremos viver menos de 24 horas. Então vivemos a vida, meus irmãos, aí eu falo num contexto geral, nós, o mundo e assim por diante, muitos de nós vivemos a vida nunca pensando que um dia vai acabar. E aí nós vivemos uma vida extremamente inconsequente. Vivemos a vida sempre procrastinando o que nós podemos fazer. Hoje nós deixamos sempre para amanhã. Você já viu, acho que todo mundo já ouviu isso. Ah não, eu sou muito novo ainda. Dá para mais algum tempo ainda para eu fazer tal coisa para a obra do Senhor. Ou eu sou muito novo para assumir um compromisso, quero casar só com 50 anos. E assim por diante. A gente sempre fica deixando para depois, porque nós achamos que está logo ali. E é interessante quando uma pessoa já atinge uma certa idade, ele olha para trás e fala, como passou rápido? É ou não é assim? É ou não é assim, irmão Silas?
E como, né? Fato é, meus irmãos, que isso é a realidade. Hoje eu tenho 34 anos e parece que foi ontem que eu tinha 18 anos. Passa-se muito rápido e a vida é desta forma. Então existem pessoas que têm essa síndrome de Highlander, acham que nunca vai morrer, sempre vai se manter jovem e tudo deixa para depois. Mas fato, meus irmãos, que um dia nós havemos de morrer. Eu creio pessoalmente que muitos de nós iremos ser arrebatados, mas pode ser que não, iremos morrer. E morrendo nós iremos ser julgados pelo nosso Senhor, correto? Nós acabamos de ler aqui um trecho onde Paulo está falando para os irmãos lá de Corinto, que nós havemos de comparecer antes do tribunal de Cristo. Então haverá dois tipos de julgamentos. Primeiro, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, e aqueles que não são salvos em Cristo Jesus. Para nós entendermos isso, é necessário a gente saber o que é ser salvo e o que é não ser salvo. Então, o primeiro subtema dessa mensagem é o seguinte: o julgamento dos salvos. O que faz eu ter a salvação em Cristo? 3 passinhos, diga assim: crer, obedecer e permanecer. Vamos lá? Crer, obedecer e permanecer. Crê em quem? Em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Obedecer aos seus mandamentos. E qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E olha para o teu irmãozinho aí. E o meu próximo. Como a mim mesmo. É isso aí. E permanecer até o fim. Ok? Crer, obedecer e permanecer. Você tem que estar enquadrado dentro desses 3 tópicos, que é os pré-requisitos, sem falar de outros, para você ser salvo em Cristo Jesus. E arrependimento diário. Todos os dias se arrependendo dos seus maus caminhos e tomando um novo rumo da salvação. Então, se nós continuarmos nesse processo, seremos salvos em Cristo Jesus. Já somos salvos em Cristo, mas também nós não podemos ser como os presbiterianos creem, que nós somos predestinados à salvação. Alguns são, outros não. Porque segundo essa teologia da predestinação, salvo para sempre. Então, se a pessoa entregou a vida a Cristo hoje e foi predestinado, ele é predestinado à salvação, ele pode gandaiar por aí que ele vai ser salvo. Eu não creio assim. A palavra é clara em dizer que tem que ser até o fim. Guarda a tua coroa para que ninguém roube a tua coroa. Isso já dá a entender que tem que ir até o fim. Não adianta servir a Deus durante 90 anos, no último dia da sua vida você chuta o pau da barraca. Eu não quero mais saber de crente, eu estou revoltado. Se morrer, morre sem a salvação. Meus irmãos, e Paulo é claro em dizer que esse grande dia há de acontecer. Todos os salvos prestará conta diante de Deus. No ato da morte, a pessoa salva é levado para o seio de Abraão, para o paraíso, aonde ficamos aguardado o grande dia, o arrebatamento da igreja, quando Jesus virá buscar a tua igreja, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se nós lá estivermos, ressuscitaremos com o nosso corpo, restos mortais que estará aqui na terra, será transformado num corpo de glória, como o corpo de Jesus Cristo, e encontraremos Jesus Cristo nos ares. E logo depois desse encontro maravilhoso, você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? Isso transcende a nossa mente, mas isso é realidade, não é ficção, isso há de acontecer. Com o corpo glorificado como o de Jesus, reunidos junto com os amados irmãos, aqueles que morreram também, outros que aqui estiverem serão arrebatados, juntos encontraremos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo após esse episódio, iniciará o tribunal de Cristo, que é esse julgamento. Esse julgamento não é para condenação, ok? Não seremos julgados nesse trono, nesse tribunal de Cristo para condenação, mas será julgado as nossas obras. Então, tudo que nós fazemos aqui nessa vida é anotado no livro das obras. É isso aí. Existe um livro, eu não sei o tamanho desse livro, meu irmão, mas só sei que está sendo anotado cada vírgula que nós fazemos aqui nessa terra.
tanto de coisas boas, quanto coisas más. Eu fiz um negocinho ali, ninguém viu. Pois bem, tem um anjo na sua cola, meu irmão. Tem um anjo anotando tudo que você está fazendo. E as pessoas às vezes fazem algumas coisas, ninguém viu, não tem problema. Foi sozinho, ninguém viu, nem minha esposa sabe. Deus está vendo. Tem uma musiquinha que eu aprendi logo na escola bíblica dominical, na metodista, que falava assim: cuidado olhinho que vê, cuidado boquinho que fala. Aí diz assim: o papai do céu está olhando para você, e assim por diante. Diga para o seu irmão: o papai do céu está olhando para você. Então não adianta ludibriar, nem mentir, nem querer esconder. Deus está vendo. E está anotado tudo no livro das obras. E nesse grande dia será declarado o dia do juízo, que fala para os salvos. Vai abrir esse grande livro. E as nossas obras serão comparadas a alguns tipos de materiais: madeira, feno, palha ou ouro, pedras preciosas. Então a obra de toda a sua vida, meus irmãos, naquele grande dia estará diante de você, diante do Rei dos Reis, e diante da igreja glorificada. E ali você pode ter perda, como você tem a entrega do galardão. E tanto vai ser um momento de tristeza quanto de alegria, porque às vezes um trabalho de toda uma vida que você acha que tenha para o reino, pode se perder naquele grande dia. Como você fala? Porque nesse grande dia, meus irmãos, será manifesto toda a motivação que nós tivermos pela obra do Senhor. Se nós querermos ganhar uma pessoa, porque nós seremos beneficiados ganhando aquela pessoa para Cristo, não tem galardão nenhum. Não, eu vou salvar eu vou pregar o evangelho para o meu patrão, porque eu salvando, imagina ele crente, que promoção que eu vou ter aqui no trabalho, imagina. Você chegado dele, glória a Deus por isso, é irmão, e a palavra fala que tem que ajudar primeiro o irmão, então, vou ganhá-lo, vou fazer o possível e o impossível para ganhá-lo para Cristo. Mas tem uma segunda intenção nisso, tem ou não tem? Tem. Às vezes eu vou ajudar o pastor Alcova a construir uma sede, eu vou colocar uma plaquinha do lado, logo na entrada, com muito amor, com muita dedicação. Esta casa de oração foi doada por minha pessoa, fulano de tal, CPF, rua tal, e assim por diante. Não adianta. Tudo que nós fazemos com interesse, não tem galardão nenhum. O que fizer a sua mão esquerda, que a direita não fique sabendo. E é justamente nisso que nós pecamos. Porque é difícil a gente ajudar alguém. E quando a gente ajuda, a gente quer fazer estandarte. Está vendo? Não está bem? Eu ajudei. Veio, tá vendo, né? Eu ajudei. Meus irmãos, tudo que nós fizermos para a obra do Senhor tem que ser com amor, dedicação, e ninguém precisa ficar sabendo. A não ser Deus. Nesse dia vai ser manifesto tudo isso. E pode ser que algumas obras sejam comparadas a palha, feno ou madeira, e outras sejam comparadas a ouro, a pedras preciosas. E nós sabemos que fogo, quando ele é inserido no ouro, quanto mais fogo, mais puro ele fica. Eu vejo, meus irmãos, que para que nossas obras sejam comparadas ao ouro, é necessário nós vivermos uma vida de amor. Amor para com Deus e amor para com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amor. Você sabe o que é amor? Às vezes a gente fala de amor, mas nós não entendemos o que é. Amor é ter compaixão das pessoas. É se colocar no lugar das pessoas. Sabe, aquela pessoa está passando por uma grave dificuldade, por algum problema financeiro, algum problema na saúde, e você coloca na onde ela está. E se fosse eu lá?
Se coloca na posição da pessoa, no lugar da pessoa. Se compadeça dessa vida como se fosse ela mesma. E ajude dentro do que for possível você fazer. Isso é ter amor uns aos outros. Ah, o Joãozinho está passando fome. Vamos orar porque Deus há de dar uma bênção para ele. O irmãozinho precisa de um auxílio porque ele está doente. Vamos orar. Se eu tenho a possibilidade de ajudar financeiramente com ajuda de outras formas e não o fizer, estou pecando e o meu amor é em vão. Se queremos, meus irmãos, nesse grande dia, ter o reconhecimento perante os céus, perante a glória e termos galardão, é necessário nós vivenciarmos o amor em Cristo. Porque esse dia do juízo há de vir para todos nós. Está vendo o perigo de procrastinar e deixar sempre para depois? Nós somos desse jeito. Nós sempre deixamos para depois. Eu vou firmar com Deus e vou fazer a obra do Senhor no meu ministério. Eu vou fazer um pouco mais para frente, porque agora eu estou muito ocupado, não tem como eu fazer. Eu vou ajudar o Zezinho quando eu ganhar um pouco melhor. Não, meus irmãos, é mentira. Você sabe que não é desse jeito. Deixamos sempre para depois. E pode ser que depois seja tarde demais. Pois bem, existe também, e é o segundo subtema dessa mensagem, o julgamento daqueles que não serão salvos. E quem serão essas pessoas? Abra comigo lá em Apocalipse. Quem está entendendo essa mensagem, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Apocalipse 22, verso de número 15 ao verso de número 16. Apocalipse 22, verso de número 15 ao verso de número 16, que diz assim: Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Meus irmãos, não cabe a nós sermos juízes. Eu tenho aprendido no Evangelho que nós não temos autoridade nenhuma para falar que fulano foi salvo ou não. Não podemos. Mas pastor, isso foi pinta brava. Fulano fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Pois bem, não cabe a nós. Cabe a Deus. Mas fato é que existem pessoas que serão salvas e outras não. Para aqueles que não serão salvos, existem pessoas que são literalmente más. Existem pessoas que elas são más. Tem pessoas que são más. A raiz dela é do mal. São pessoas que mesmo quando quer pensar o bem, pensam mal. Mesmo quando quer fazer, faz o mal, porque ela é má. Existem pessoas que são más, infelizmente. Pessoa que morre hoje ela vai para um lugar chamado Hades, um lugar de sofrimento. É um local de agonia. E lá ficarão até o final do milênio. Jesus Cristo volta, Jesus Cristo voltando a instituir o reino milenar de Cristo. São 1000 anos aqui nessa terra. E desde quando essa pessoa morreu, ela estará durante esse milênio também. No final do milênio, guerra Gog e Magog, no final dessa guerra, haverá o grande trono branco. Quer ver comigo? Abra comigo lá em Apocalipse 20, verso de número 11 ao verso de número 13. Meus irmãos, isso nós teríamos que ter muito mais tempo para ministrar. E no seminário do Apocalipse a gente consegue fazer uma abrangência muito maior. Mas é bom os irmãos que não ouviram e outros que hão de ouvir esta mensagem, que aguce o interesse de conhecer um pouco mais sobre escatologia, ok? Apocalipse 20, verso de número 11 ao verso 13, diz assim: E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se
os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Vamos ler o 14 e 15 também. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, permanecem firme até ao fim, crendo, obedecendo, e assim por diante, ele tem o nome escrito no livro da vida. Nesse grande dia, nesse trono branco, o juiz todo-poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, junto com a igreja glorificada, os anjos, estará nesse trono branco. E todos que morreram desde Adão e Eva até o final do milênio, todos aqueles que estão no Hades, eles terão seus corpos ressurretos na presença de todos. E ali serão abertos os livros, diz a palavra de Deus. A Bíblia, o livro da vida e o livro das obras. A Bíblia, para constar que ele não cumpriu com os mandamentos do Senhor. O livro das obras, para demonstrar tudo que aquela pessoa fez. E o livro da vida, para mostrar que o nome da pessoa lá não está. Naquele grande dia, meus irmãos, será demonstrado tudo o que a pessoa fez nessa vida. Todos os atos, todos os ais, todos os uis, desde quando ela nasceu até quando ela morreu. Quantas pessoas nós vemos, mas fulano morreu e não se fez justiça, porque foi um safado, foi um pilantra e assim por diante. Políticos corruptos. E ó, meus irmãos, sinceramente, quando a gente entra um pouco dentro da política e conhece algumas pessoas que fazem parte e sabe um pouco da podridão que é um dos poucos que eu posso falar que será muito difícil eles alcançarem a salvação. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Estamos chegando agora em outubro, que teremos eleições municipais. É uma conta básica que nós devemos fazer. Hoje um salário de um vereador, não recordo, mas até entre 15 ou 20 mil reais. Fora as verbas de gabinete. Mas que seja 30 mil reais. Hoje, para um vereador se eleger no estado de São Paulo, ele tem que gastar na campanha mais de R$1 milhão de divulgação. Faz as contas. Ele vai trabalhar 4 anos, ele gasta mais de R$1 milhão na campanha. Então ele vai empatar dinheiro. Concorda comigo? O que ele ganhar, o que ele gastou. Mas não é. Porque infelizmente, o roubo é tão grande e as falcatruas são tão grandes que eles recebem 50 vezes mais do que esse 1 milhão. Como que uma pessoa dessa, que usurpa o dinheiro do povo, dinheiro que é para ser destinado à saúde, dinheiro que é para ser destinado à habitação, à educação e assim por diante, sem dor de cabeça nenhuma, ele faz como se estivesse fazendo nada, mas está desviando dinheiro, e através desse desvio desse dinheiro, pessoas vivem no caos, pessoas morrem na saúde, não tem hospitais, não tem vaga em hospital para se internar e assim por diante. Essas pessoas e esses políticos corruptos, neste grande dia será declarado tudo o que eles fizeram. Até o que eles pensaram que não tiveram feito. Todas as mortes consequentes ou inconsequentes, todas as mortes diretas ou indiretas através do desvio desse dinheiro, será colocado na conta dele. Será colocado na conta dessa pessoa. E nesse grande dia, meus irmãos, esse grande dia, quando abrir o livro das obras e apontar o fulano de tal, será declarado tudo o que ele fez. Será uma vergonha terrível. E diz que após essa pessoa
ser dado veredito pelo Senhor Jesus Cristo, será lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Nada que a pessoa faça nessa vida passará desapercebido. Líderes evangélicos, a palavra fala que é melhor que não conheça do que conhecer e se desviar dos caminhos. Líderes evangélicos que têm tudo para fazer a coisa correta, irmão Henrique. Tem tudo. Os caras têm dinheiro, têm uma boa estrutura, têm centenas de irmãos, podem pregar o evangelho genuíno, mas pregam um evangelho que não tem nada de Jesus. Eles só querem usurpar. A conversa desses pastores corruptos é o seguinte: eu tenho uma igreja com 5.000 cabeças. Não é boi, não é vaca. Nos Estados Unidos, tiveram a capacidade, meus irmãos. Eles têm a capacidade de algumas igrejas venderem, uns venderem para os outros as igrejas de porteira fechada. Irmão Silas. Chega lá, quanto você tem? Eu tenho 500 membros, tenho dizimista fulano e beltrano, eu quero 1 milhão na igreja. Pois está aqui. Tem. Pior que tem. Lideranças evangélicas homossexuais. Tem. Na maçonaria. E assim por diante. Imagine você conhecer essa palavra e você cuspir em cima dela. Só que nesse grande dia será declarado e anunciado tudo o que essa pessoa fez. E quanto mais é dado, mais será cobrado. É isso, meus irmãos. Você não sabe o temor e o tremor que eu tenho em pregar a palavra de Deus. O temor e o tremor que eu tenho de falar de Jesus e ser testemunha de Jesus. Porque nós iremos dar conta. Eu quero lhe falar, meus irmãos, e cada dia que passa, esse dia chega. Para que estão em Cristo, o tribunal de Cristo. Para aqueles que estão condenados. Para o grande trono branco, o juízo final. É interessante, meus irmãos, nós atentarmos enquanto é dia, enquanto há tempo. Nós temos o grande privilégio, meus irmãos, graças ao bom Deus, que nessa casa de oração é pregado o Evangelho. Isso não tem preço que pague, meus irmãos. Isso não tem preço que pague. Porque aqui a gente não conta historinha. Quando Deus fala para falar sobre prosperidade, nós falamos sobre prosperidade. Mas quando fala para Deus, o Espírito Santo fala para que nós venhamos exortar, nós exortamos e pregamos o que tem que ser pregado. Às vezes corta, às vezes machuca. Ah, pastor, tem palavra que mexe comigo, é isso mesmo. A palavra tem que mexer, a palavra tem que transformar. A palavra tem que nos confrontar, nos tirar da zona de conforto. Eu tenho que ouvir a mensagem e falar, eu tenho que mudar. Caminhar firme com Jesus Cristo. Caminhar em amor. Porque certamente, meus irmãos, esse dia está mais breve do que nunca. E eu quero, perante Deus eu estou falando isso, que todos nós estejamos no tribunal de Cristo, recebendo os galardões do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 1 João 4,17 diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Meus irmãos, como eu tenho a certeza que sou salvo e participarei do tribunal de Cristo com ânimo e força, é só caminhar em amor. É simples. Caminhe em amor. Caminhe em dedicação para com os irmãos, em amor para com Deus. Analisando dia após dia se nós estamos sendo como Jesus quer que nós sejamos, se nós somos um pequeno Cristo, literalmente. É dessa forma que nós teremos a plena certeza que seremos salvos em Cristo Jesus
e participaremos do tribunal de Cristo com confiança. Feche os olhos. Feche os olhos. Diga assim: meu Deus e meu Pai. Diga assim: meu Deus e meu Pai. Nesta noite, eu ouvi a Tua palavra. Olha para a minha vida. Olha para o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero ser salvo por Ti, Senhor. Eu quero estar presente no tribunal de Cristo. Eu quero, Senhor. E quero ser galardoado por todas as obras que eu tenha feito para o Teu reino nesta vida.